vida conta a história de Elisa, uma mulher que se propôs a viver as piores experiências na vida para alcançar a nobreza espiritual. Quando ela chega ao mundo espiritual, está tudo cumprido? Será que após tantas provas, Elisa não precisará mais voltar ao convívio dos espíritos que experimentaram com ela uma última encarnação? Boa tarde, cara. Boa tarde. Normalmente a gente escolhe as nossas provas, né? E Elisa escolheu uma prova muito difícil. Um resgate com espíritos que eram espíritos afins dela. Espíritos que decidiram com ela evoluir. E nessa encarnação retratada no livro O Lado Oculto da Vida, ela suporta muitas provas difíceis. Eu creio que sim, eu creio que no final dessa missão, dessa encarnação que o livro mostra, a Elisa não precisará mais voltar ao convívio dos encarnados. Quando a gente consegue extirpar todos esses dramas, essas faltas que a gente cometeu com os outros, a gente normalmente não volta a reencarnar no plano terreno. Normalmente, os espíritos, quando atingem um certo grau evolutivo, assim Kardec diz, eles passam a ser operários das colônias espirituais. E Elisa aceitou essa prova, esse desafio que o livro mostra, e hoje ela se encontra na colônia Amor e Caridade, ajudando outras pessoas. Algumas vezes também ficamos sem entender muito bem as coisas que nos acontecem. Ficamos desolados e tristes com as dores que vivenciamos e na maioria das vezes estamos de pés e mãos atados, vivenciando dramas sem que nada possamos fazer. O que são esses sentimentos? Isso é o karma? Por que sofremos tanto? Na verdade, a encarnação é um laboratório. Encarnar é experimentar, espiar. E as provas nada mais são do que pequenas pancadas de instrumentos que nos purificam, que nos tornam melhores. Nenhum filho de Deus encarnou para sofrer. Todo sofrimento ele é dado como uma prova que já estamos capacitados a resolver. Deus não dá um peso maior para um filho ou para o outro. Nós escolhemos o peso que vamos carregar nessa encarnação. Então, os dramas que nos acontecem, as perdas, as separações, as desilusões, a falta de oportunidade, a falta de compreensão, tudo faz parte de uma limpeza, de um preparo para a próxima vida, ou para a vida eterna, quando o espírito não tem mais a necessidade de voltar aqui. Então, eu tenho um ditado que o Frei Daniel me disse uma vez, que eu gosto muito de partilhar com todas as pessoas, que diz que Deus dá a seus melhores soldados as mais difíceis batalhas. Então, se Deus te deu uma batalha, ela é sua. Vença. Quanto mais difícil a prova, mais fácil é a libertação do espírito. Normalmente, espíritos mais iluminados escolhem provas mais difíceis. Primeiro, para se purificarem, segundo, para ser exemplo para outros espíritos. Nós temos na literatura, na história do mundo, centenas e milhares de espíritos que suportaram a sua dor até o fim e a levaram a cabo. O exemplo maior que nós temos é do nosso querido irmão Jesus, que no seu último suspiro na cruz diz: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Por que as coisas são tão dolorosas para uns e tão boas para outros? Porque nascem pessoas destinadas a viverem sem ouvir, sem falar, sem andar. Porque nascem pessoas destinadas a viver eternamente dependentes de outras pessoas. Porque doenças surgem em tenra idade. Como vivenciar uma doença terminal e lutar pela vida, mesmo sabendo que um dia chegará ao fim? O fim, o terminal, para nós encarnados, é um talismã. Todos nós temos um medo daquilo. Eu vou acabar, eu vou morrer, né? Vai chegar o fim. O fim não existe. O que existe é uma transição de um estado para outro. Esse medo, ele é proposital. Essa cegueira temporária que nós temos quando encarnados, ela é proposital.
Porque se todos nós encarnados tivéssemos certeza absoluta da vida após a morte, na primeira dificuldade a gente pulava da ponte. Ou metia uma bala no ouvido. Então essa incerteza, essa não acredito, será, faz parte para que nós possamos suportar essas provas difíceis. Normalmente os espíritos que nascem com alguma deficiência auditiva, física, moral, são resquícios da encarnação passada. De encarnações anteriores. Encarnações anteriores, né? A essa. Então ela escolhe, por exemplo, experimentar a vir muda, porque ela usou muito a palavra, a língua, para destruir famílias, pessoas, amigos. Então ela escolhe vir, não, na próxima encarnação eu vou muda, porque não vou me trair de novo pelo meu linguajar, pela fofoca, pela intriga. A carência de corpo físico também é um grande desafio para todos nós quando chegamos ao mundo espiritual. Todos nós espíritas sabemos que para cada um espírito encarnado existem 3 ou 4 desencarnados. Se fizermos uma conta rápida de 7 bilhões de espíritos encarnados, 7 vezes 3, 21 bilhões a 25 bilhões de espíritos desencarnados. Esses 25 bilhões de espíritos encarnados, vamos dizer que 50% deles necessitem ainda de encarnar. Então nós estamos falando de 12 bilhões e meio de espíritos esperando um corpo físico para espiar aqui na Terra. Então não importa para o espírito se o corpo é sã, se é bonito, se é feio, se ele quer vir. Ele quer ter a oportunidade de estar próximo daquele familiar, daquele espírito amigo, daquele espírito missionário que com ele escolheram evoluir. E por isso a gente vê muito nobres espíritos encarnados em corpos defeituosos. A gente vê espíritos assim, sublimes, anjos encarnados num corpo fadado a uma morte em pouco tempo, né? A gente vê muito isso aqui. Mas não é isso, o que realmente é a necessidade de corpo físico, da oportunidade. Então faz-se uma fila enorme de lá para cá, porque é aqui que a gente experimenta, é aqui que a gente evolui, é aqui que a gente melhora, aqui é a grande escola. Nós só evoluímos em grupos. Ninguém evolui sozinho. O grande exemplo de que ninguém evolui sozinho foi que Jesus escolheu 12 apóstolos. Então, um exemplo claro disso é que Jesus escolheu 12 apóstolos para, junto com ele, divulgar a vida após a morte. Então, nós, quando chegamos aqui, chegamos em grupo. Quando voltamos para o mundo espiritual, nos reunimos com esse grupo que decidimos evoluir juntos. E esse grupo, interessante a gente saber disso, esse grupo se forma através do amor. É o amor que a gente tem por um filho, por exemplo, que é inexplicável, né? Então, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente fica esperando o filho chegar. E quando o filho chega, ele fica esperando o filho dele chegar. Esses vínculos, esses laços que são criados com esses espíritos, que juntos vão evoluindo nessa espiral evolutiva que é a vida. No caso da Elisa, ela teve a perda de uma filha, por exemplo. Perdeu uma filha com câncer. Isso. A gente não pode falar muito. A gente não pode dar muito spoiler do livro. Outra pergunta, Osmar, que tem muito assim nesse livro, é de onde viemos, para onde vamos, né? E qual o objetivo de Deus quando... Vamos fazer assim, de onde viemos? Certo, vamos depois por partes. Você pega isso. De onde viemos? Viemos de Deus. Somos o sopro divino. Somos a obra mais perfeita do Pai. O Filho dele é a coisa que ele mais ama e é tudo que está criado em volta dos filhos de Deus, Deus criou para a alegria dos seus filhos. De onde viemos? De Deus. De Deus. E para onde vamos? Vamos para outras escolas. Vamos para outros universos, vamos para outras colônias, vamos para outros mundos. Porque se analisarmos Deus como a grandeza de uma flor, se olharmos uma flor e observarmos nela a grandeza da criação daquela flor, nós vamos enxergar que o Criador não criou só um planeta, que o Criador não criou só uma dimensão, que o Criador não criou só uma galáxia. A ciência já provou que nós temos 700 bilhões de galáxias iguais a nós.
iguais, com um solzinho e alguns planetinhas circulando em volta. Tolice acharmos que somos sozinhos nesse universo. E Deus não seria Deus se criasse só um universo para os seus filhos, porque nessa escola aqui nós teremos alunos que vão tirar uma nota maior, que vão passar em primeiro lugar, e teremos alunos que serão repetentes. Então não é justo, não é justo que o aluno que passou em primeiro lugar no vestibular da vida continue a viver aqui com esses alunos que ainda não estão preparados para evoluir. Eu diria que então tem até uma hierarquia de mundos espirituais. Sim, claro. Nós, por exemplo, viemos nós somos tirados de um planeta e trazidos para a Terra. Nós somos exilados de um planeta chamado Capela, que fica aqui na constelação do Costeiro. Em determinado momento, Capela evoluiu tanto o planeta que aqueles espíritos que não estavam afinados com o planeta foram exilados para um outro planeta. Foi quando surgiu a vida na Terra. E a Terra hoje passa por esse mesmo processo. Nós estamos, Jesus falou, deixai crescer junto, depois eu separo o joio do trigo. Então é dado o momento em que a superioridade espiritual começa a separar o joio do trigo. Aqueles que estão aqui e que não entenderam a mensagem do Cristo, aqueles que estão aqui que não exercem o amor, serão exilados para um planeta de sua vibração. Veja, não é uma punição. É um juízo, é uma justiça. Olha, se eu te ensinei a plantar 3 frutas e você insiste em plantar uma, eu vou te dar um arado onde só tem esse tipo de planta. É assim que Deus faz. Então, nós viemos exilados de Capela, evoluímos, estamos indo para outros planetas mais evoluídos do que o nosso. Aqueles que estão chegando aqui agora, cristais, as crianças diferentes que tem na sua casa, elas é que transformarão esse planeta. Então, a gente pode dizer que iremos para Deus. Voltaremos para Deus. Viemos de Deus e voltaremos. Sempre, esse é o ciclo. Filho vai à escola e volta. Não é assim em nossa casa? Quando a gente manda um filho para a escola, a gente está esperando ele voltar. A encarnação na Terra é idêntica a isso. Deus nos manda para uma escola evolutiva e fica esperando a gente voltar. E prepara toda a recepção quando a gente chega. A morte não é dolorida, na morte não há sofrimento, na morte não há tristeza para quem vai. Nós, aqui cobertos com esse véu da ignorância, ficamos achando que acabou, mas não acabou, nada acaba, tudo continua. Bom, Jesus disse que onde estiver seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, se você ama, se você é justo, se você é bom, se você é educado, se você é uma pessoa de um bom caráter, certamente você vai ser recebido nas colônias superiores com muito amor. Agora, se você não compreendeu, se você usa droga, se você bebe, se você é uma pessoa má, se você é uma pessoa que monopoliza tudo ao teu redor, se você é uma pessoa que maltrata quem te ama, se você é uma pessoa ignorante, grossa, vulgar, fatalmente você vai para uma região onde estão esses sentimentos e essas atitudes. Veja, não é castigo, é justiça. Diria que é um campo vibracional. Exatamente. Você vai para onde está o teu coração, como Jesus falou. Onde está o meu tesouro? Perguntaram a Jesus. Jesus falou, onde estiver o seu coração, ali também estará o teu tesouro. Jesus é o caminho. A gente tem que aprender definitivamente. Qual é o caminho? Pastor tal, falando de tal? Não. O caminho é Jesus. É Ele. Ele foi que veio para nos direcionar. Falou, vai por aqui, porque por aqui você vai certo. Então, de onde vim? Do Criador. Para onde vou? Para o Criador. Este livro você diz que é um convite para você experimentar e descobrir como tudo isso acontece e como os bons espíritos podem nos ajudar revelando para nós o lado oculto da vida. Como é esse convite? O que revela o lado oculto? O livro é muito interessante, porque o livro Lado Oculto da Vida é uma história normal. Eu acho normal. Não é muito normal,
porque é uma prova muito difícil para Elisa, né? Sim, ela passa por várias provas. Ela é muito pobre, a mãe dela tem uma barraca de doce na rodoviária, a mãe e ela lavam e passam roupa para fora, para custear o estudo dela, porque a mãe vive em função de formar a filha. E quando forma a filha, ela faz um bom casamento, ela tem uma amiga que ela perde essa amiga muito doente, é um momento muito difícil do livro. Até para mim, na psicografia, foi muito complicado, porque eu me emocionei, eu chorei muito nessa parte do livro, porque foi uma pessoa que ajudou muito ela e de repente morreu numa injustiça muito grande, a meu ver. E o livro transcorre normalmente contando toda a história dela. E quando eu termino o livro, eu falo, Daniel, beleza, eu entendi o livro, mas não entendi, assim, é uma história, né, um dia a dia, é uma vida comum. Não deixa de ser uma vida comum, uma vida que vários de nós passam. Aí ele me convida em desdobramento e fala, agora eu vou te mostrar o lado oculto da vida. Então, quando Daniel me convida a conhecer o lado oculto da vida, eu fico muito surpreso, porque o lado oculto é aquele lado que a gente não vê, é aquele momento das decisões que a gente tem que tomar, que os espíritos amigos estão nos influenciando, é aquele momento que vai acontecer uma tragédia e que o espírito amigo está do nosso lado nos protegendo. De que forma isso funciona? Como funciona? Qual é o merecimento que a gente tem que ter para esses espíritos amigos estarem do nosso lado? Então o livro é maravilhoso quando ele revela o lado oculto da vida. Então é maravilhoso, não deixa de ler.